estimado diácono Sandoval, seminarista, ouvintes da Cacau FM e Bicalei Web Rádio, Subaiana, estamos no tempo comum, o tempo litúrgico que compreende 34 semanas. Esse tempo litúrgico, a igreja nos convida a caminhar com Jesus, que assume a sua missão publicamente. Durante esse tempo, nós temos a oportunidade de escutar e ver Jesus nas suas ações. Por isso, os evangelhos que nós escutamos no tempo litúrgico, tirando aqueles dias festivos, vai estar relatando sempre uma ação de Jesus. Jesus que prega, anuncia o reino de Deus, Jesus que cura um doente, Jesus que expulsa os demônios. Jesus vai estar em movimento. Esse movimento que Jesus faz é em direção a Jerusalém. Por isso, nesse segundo domingo do tempo comum, a liturgia nos faz refletir, primeiro, a experiência do amor de Deus para com a humanidade. Deus que nos ama com um amor esponsal. E Ele afirma: não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Deus firma esta aliança para com a humanidade, e esta aliança, ela se concretiza quando o reino de justiça e a salvação que vem de Deus estiver estabelecida no meio de nós. E isso se deu, caríssimos irmãos e irmãs, com a encarnação do Verbo, com o nascimento de Jesus, e quando ele foi apresentado publicamente como o Filho de Deus. E aqui nos faz lembrar, mais uma vez, o batismo de Jesus, quando no ato do batismo, escutou-se uma voz que disse: este é o meu Filho amado, escutai-o. Ali é apresentado para o mundo o Salvador da humanidade, aquele que traz a salvação para todos nós, pois Deus não se cansou do seu povo, e mesmo que o povo não ouviu aos profetas, não seguiu os ensinamentos dos profetas, mas agora Ele realiza a sua promessa, enviando o seu Filho para trazer ao mundo a justiça e a salvação. Mas Deus continua incansavelmente semeando o seu reino de justiça e trazendo a salvação para a humanidade. Apesar de Jesus, o Salvador, já ter sido revelado para todos nós, muitos ainda não aderiram à salvação que vem por meio de Cristo. E por isso, então, a igreja dá continuidade a esta missão, de continuar levando até as pessoas, levando até os corações um reino de justiça e apresentando o Salvador, aquele que traz para nós a verdadeira alegria, aquele que traz para nós um reino de justiça e de paz, e aquele que também passa pelo caminho e nos convida a segui-lo, a fazer essa experiência do discipulado, estar com Ele como o nosso mestre. Ouvimos hoje no Evangelho de São João um relato bonito, onde Maria, os discípulos e Jesus foram convidados a estar em uma festa de casamento. E foi justamente nessa festa de casamento que, pela intercessão de Maria, Jesus revelou
o seu primeiro sinal, o início dos sinais de Jesus, e se deu de que maneira, caríssimos irmãos e irmãs? É muito interessante o evangelho de hoje, pois a festa estava acontecendo e Maria percebeu algo de estranho, algo diferente na vida dos noivos. Os noivos estavam perdendo a alegria, os noivos estavam ficando tristes. E Maria, ao perceber que aqueles noivos estavam ficando tristes, ela procura saber o que está acontecendo. E ela descobre que estava faltando vinho. Não se podia faltar vinho numa festa de casamento, né? Naquele tempo, essa bebida era importante. Era o maior vexame no meio da festa terminasse o vinho. Maria procura o seu filho e diz para ele: eles não têm mais vinho. Jesus responde: mulher, a minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Que hora é essa que Jesus está falando? Qual seria a hora de Jesus? Essa frase, essa resposta de Jesus a Maria, nos leva a um dia inteirinho de reflexão, apenas com essa frase: minha hora ainda não chegou. A hora da sua glorificação, a hora da sua manifestação plena como o Salvador da humanidade. Mesmo a hora da sua glorificação não ter chegado, mas ele não se nega a fazer um bem por meio do pedido da sua mãe. Por isso, então, Maria se volta para os servos e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. E Jesus então dá uma ordem, pois ali tinha algumas talhas, João vai dizer, 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Eram grandes potes, para nós aqui a região é potes, que cabiam cada um 100 litros. Jesus pediu que enchesse de água e depois levasse ao mestre-sala. E isso foi feito, e grande foi a surpresa, porque quando o mestre-sala experimenta aquela água que havia transformado-se em vinho, chama o noivo para perto de si e tece um grande elogio. O melhor vinho está sendo servido neste momento. Geralmente nas festas se serve o vinho bom no início e depois o menos bom. Mas você não, você guardou o melhor vinho para este momento. E assim a festa continua. Amados irmãos e irmãs, no ano santo que nós estamos vivendo, e a cada dia temos refletido o chamado que o Papa Francisco nos faz, de nos tornarmos peregrinos de esperança. Neste Evangelho, nós encontramos perfeitamente que Jesus é a causa da esperança de toda a humanidade. Se nós desejamos alcançar a esperança para a nossa vida, precisamos então estar em plena comunhão com o Senhor. A presença de Jesus naquele casamento não só trouxe esperança, mas transformou a realidade daquele casamento. Daí nós compreendemos perfeitamente quem deve estar conosco. Quem deve ser acolhido em nossa casa? Quem deve ser acolhido em nosso coração? Aquele que traz esperança e transforma as realidades. Jesus transforma a angústia, a tristeza em alegria. Aqueles noivos que estavam perdendo a alegria, recebem de Jesus essa transformação. Por isso a presença de Jesus é fundamental para aqueles que desejam construir uma vida sólida
e uma vida plenamente feliz. É em Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, que nós encontramos a verdadeira razão do nosso existir, a verdadeira razão da nossa felicidade. E por isso, então, devemos buscar o Senhor constantemente. E a partir de uma profunda comunhão com o Senhor, nós somos convidados também a nos tornarmos nesse mundo peregrinos de esperança, ou seja, ser sinal de esperança na vida do outro. Essa deve ser a nossa missão, ser sinal de esperança na vida do outro. E quando que nós nos tornamos sinais de esperança na vida do outro? Quando nós levamos para a vida do outro o que é bom, quando nós levamos para a vida do outro a alegria, quando nós levamos para a vida do outro a presença do Cristo Jesus. Por isso precisamos nos perguntar como nós estamos sendo sinal de esperança para esse mundo de hoje. As pessoas que se encontram conosco saem deste encontro melhores, saem desse encontro conosco cheias da presença de Deus, porque essa deve ser a nossa missão, e assim se torna uma realidade quando nós, batizados e enviados, recebemos o Espírito Santo, onde São Paulo hoje, na carta aos Coríntios, vai dizer: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Amados irmãos e irmãs, que beleza é esta expressão de São Paulo. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A nossa vida, os dons que Deus nos concede, todos eles devem estar a serviço da comunidade. Deve estar a serviço da comunidade. Então, por isso, quando eu falo aqui, faço o apelo para que vocês possam encontrar na igreja uma pastoral, um movimento para que se coloque a serviço do reino de Deus, é em função desta realidade. Recebemos o Espírito Santo e nós não podemos ficar com essa graça só para nós. A graça do Espírito Santo que geram dons para a comunidade precisa estar a serviço da comunidade. E a igreja, que é toda ela ministerial, tem lugar para todo mundo. Todos nós somos chamados a servir. Todos nós precisamos ter coragem de nos lançar ainda mais na construção do reino de Deus. Assim como Jesus faz o seu movimento em direção a Jerusalém, nós também precisamos fazer o nosso movimento em direção a Jerusalém celeste. O movimento de Jesus é feito por meio do anúncio do reino de Deus e por meio de sinais de esperança, as curas, os milagres, as graças que Ele derrama na vida das pessoas. Assim também somos nós. Como discípulos missionários do Cristo, precisamos fazer essa caminhada para Jerusalém celeste, levando conosco os sinais de esperança que vêm do reino de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do nosso novenário e faz-se necessário, então, fazer uma pergunta que não pode calar em nossos corações. Qual é o meu melhor dom? E de que maneira eu posso melhor servir a minha igreja? Cada um de vocês tem um dom, pode ter certeza. Deus os capacitou para que possa ajudar na construção do seu reino. Quando nas profecias nós escutamos que incansavelmente Deus quer estabelecer um reino de justiça e revelar para o mundo a sua salvação, Deus, por mais que não precise, mas Ele quer se utilizar de nós, sobretudo dos convertidos, para continuar a anunciar o seu reino de justiça e revelar para o mundo a salvação. Por isso precisamos nos abrir a essa graça e compreendermos
porque por meio do batismo nós recebemos esse Espírito, e por meio do Espírito nós precisamos então transformar os nossos dons em serviço para o bem comum, em serviço para a nossa comunidade. Lá no versículo 7, São Paulo nos diz: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Que nós possamos então compreendermos o que a palavra de Deus hoje nos chama, reconhecer que Deus é fiel, Ele promete e faz, por isso então Ele continua a insistir em instaurar sobre nós o seu reino de justiça e continua revelando para nós a salvação que vem no seu Filho Jesus. E nós agora, enquanto igreja, enquanto comunidade, somos todos convidados a ajudar o Senhor no anúncio do seu reino e revelar para o mundo o Cristo Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.